Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, no seu capítulo 3, que é um capítulo que fala sobre o tempo. E é interessante que ontem nós fizemos aqui um devocional falando sobre uma oração de Davi. Uma oração onde Davi pede: Senhor, me mostra como o meu tempo aqui é escasso, como o meu tempo aqui é apenas a palma da mão diante da eternidade, né? Então hoje nós vamos aqui para Eclesiastes capítulo 3 e eu tenho certeza em meu coração que Deus vai falar muito contigo. Se você está aqui pela primeira vez, te convido desde já a se inscrever em nosso canal e estarmos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó: Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Mais uma vez, tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É interessante, gente, que em nosso coração reina uma certa dualidade, por assim dizer. Como assim, Tiago, dualidade? Ao mesmo tempo em que nós sabemos que não somos eternos nesta era, ou seja, a morte espera a todos nós, né? Nosso tempo aqui é passageiro, mas no nosso coração, o nosso sentimento é de eternidade sempre. Tanto é que a gente precisa ser lembrado. Olha, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Afinal de contas, o amanhã pode nem existir. Tem até, inclusive, a música do famoso poeta Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então, na verdade, embora nós sejamos finitos nesse tempo, finitos nessa era, embora a gente saiba que vamos encontrar a morte e tudo passa, no nosso coração é como se o nosso modo automático fosse a eternidade. É como se a gente sempre tivesse convicção de que o amanhã vai existir de uma forma ou de outra. Isso é tão sério, que ontem nós vimos aqui o rei Davi, o grande herói Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, orando, pedindo a Deus: Deus, me lembra de como eu sou finito. Coloca no meu coração, olha a oração de Davi, coloca no meu coração aqui a convicção, a consciência de que o meu tempo aqui é pouco, de que o meu tempo aqui é escasso. Para o cara orar desse jeito, é porque o nosso modo automático é de eternidade. Porém, isso, gente, não é um erro da criação de Deus, isso não é um erro dentro do nosso sistema, não é um bug, né, dentro da nossa mente, do nosso coração. Não. Na verdade, o que está escrito em Eclesiastes 3:11, que nós vamos ler, é a resposta para essa dualidade. Ao mesmo tempo, essa consciência de que tudo tem um fim, mas essa impressão inconsciente de que a gente sempre vai ter o amanhã. Está escrito aqui, ó: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Agora, eu quero primeiro conversar com você sobre esse termo aqui, ó, formoso em seu tempo, né? Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus fez tudo formoso em seu tempo. Essa expressão formoso em seu tempo nos ensina demais, demais, demais. Por quê? Porque a beleza do tempo certo, ela é uma promessa. O que é uma coisa que é formosa em seu tempo? Se você for visitar, por exemplo, uma casa em construção, né, se ali comprou um apartamento na planta, então lá no showroom, o vendedor ele te mostrou: olha, a casa vai ficar desse jeito, o quarto vai ficar desse jeito. Você pode escolher, claro, a sua decoração, você pode pegar ali a decoração que está ali na proposta, né? A cor vai ser dessa forma, o armário vai ficar assim, a cozinha vai ser dessa forma, o banheiro vai ser de tal forma, a sala, perere, parará. Você vê tudo como vai ficar pronto, você visualiza aquilo e compra. Você comprou um apartamento, sei lá, vai ser entregue em alguns anos, tá? Aí você resolve visitar as obras. Quando você visita as obras,
Tem um monte de gente lá trabalhando e tem cimento, tem pedra, tem concreto, tem tinta, tem peso sendo carregado, é um monte de poeira, um monte de coisa. Você olha para aquilo e você pensa, bom, isso aqui não está pronto. Isso aqui, na verdade, não é nem bonito. Não é bonito ver uma casa bagunçada, suja, empoeirada, cheia de elementos de construção. Mas tem uma frase que certamente você já viu em algum lugar na rede social que diz assim, ó, quem não tem a visão da casa pronta, não suporta o tempo do preparo, não suporta o tempo da construção, não suporta o tempo da reforma. Então, a expressão formoso ao seu tempo, aleluia, isso é muito forte, diz respeito a você olhar os processos de Deus, olhar o tempo de Deus e perceber que em um determinado momento as coisas vão tomar a devida forma. Ouça uma coisa, Deus nunca saiu do controle de nada. Deus nunca saiu do controle de nada. Nada foge do controle de Deus. Ele está no seu altíssimo trono. Da mesma forma que a história mundial nunca saiu do controle de Deus, a minha e a sua vida também nunca saíram. Mas, Tiago, se minha vida, se sua vida, se o mundo nunca saiu do controle de Deus, por que coisas ruins existem? Bom, porque dentro desse controle, essas coisas ruins muitas vezes são consequência do pecado, consequência da queda. A morte entra no mundo por conta do pecado. As doenças entram no mundo por conta do pecado. E quanto mais o homem vai mergulhando no pecado, mais consequências ruins ele vai colher. Porém, o amor e a capacidade de redenção de Deus é tão grande, de que mesmo havendo pecado desde o início, o plano do Senhor é perfeito e ele será cumprido ao final. Na verdade, nós já temos a garantia do cumprimento desse plano, porque Jesus já morreu numa cruz e ele já ressuscitou. A Bíblia fala que o sangue dele derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Então eu posso hoje ser limpo, mesmo habitando num mundo que é sujo. Eu posso hoje receber a bondade de Deus, mesmo habitando num mundo que é mau. Eu posso hoje ler uma má notícia, mas descansar no fato de que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Vamos pensar o seguinte, qual o milagre mais marcante que você viveu em sua vida? Bom, tem muitas histórias aqui, tem muitas pessoas assistindo. Então pode ser que você tenha vivido. Tiago viveu um milagre aqui de uma provisão financeira. Então, não, Tiago, eu vivi um milagre aqui na área da saúde. Era uma doença incurável, uma situação muito difícil. Não, Tiago, eu vivi um milagre aqui numa questão X ou Y. Qual milagre você vai pensar aqui? Vamos pensar na questão de enfermidade. Tem pessoas que enfrentam enfermidades durante vários anos, né? Às vezes pode ser uma doença que está silenciosa ali por vários anos, ou pode ser até uma questão onde a pessoa fica no hospital mesmo, entre a vida e a morte durante muito tempo. Quando você está ali na pior, você vê a pessoa ali tá entre a vida e a morte, você pensa, meu Deus, não vai acontecer, não tem como, é muito difícil. Só acontece com os outros, comigo não acontece. Mas aí depois que o milagre acontece, a pessoa já está em casa, já está melhor, está recuperada, a bênção já foi recebida. Aí você fala assim, é verdade, olha, Deus fez tudo formoso ao seu tempo. A pessoa lá no hospital, à beira da morte, aquilo não era formoso, aquilo não era belo. Mas a obra completa, entende? Quem tem a visão da casa pronta, não perde o foco durante a construção, não perde o foco durante a reforma, não perde o foco durante o processo. Eclesiastes 3, gente, é um dos melhores capítulos da Bíblia, se não for o melhor, para você entender o tempo de Deus. E guarda isso no seu coração hoje. Deus fez tudo formoso em seu tempo. Ah, Tiago, mas eu não estou entendendo, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa, perdão. Não entender tudo faz parte da jornada. Eu sei, tem uma coisa que eu vou repetir aqui, eu vou falar aqui, já repeti muitas vezes, mas sempre tem gente nova chegando, né? E é bom relembrar também, lembrar é bom. Se nós entendêssemos tudo, nós seríamos Deus. E isso não é um pensamento raso de rede social, de chat GPT. Na verdade, um grande teólogo falou isso, Tomás de Aquino. Ele disse, se o ser humano entendesse tudo, ele se tornaria Deus. Eu não tenho estrutura mental, eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho estrutura física e nem espiritual para entender tudo. Você também não tem. Esse nosso desejo de entender tudo, ele pode começar na curiosidade, o que é natural e até saudável, mas pode descambar para a necessidade de controle.
Entende? Por que que muitas vezes as pessoas querem o superpoder de saber o que o outro está pensando? Porque você quer controlar o discurso, você quer controlar a conversa, você quer controlar as ações, quer controlar as reações. O desejo de controle nos leva a esse vício de querer entender tudo. Uma coisa é buscar saudavelmente, né? Se, Thiago, eu gosto de um tema, eu quero entender sobre esse tema. Maravilha. Outra coisa é você perder a paz, porque você não entende o que Deus está fazendo. Então, assim, a fé, ela cresce no solo da confiança e não do controle. Você não controla nada. Ei, você não controla nada. Deus não te chamou para controlar nada. Ele está no controle de todas as coisas. A fé não cresce no solo do controle. A fé cresce no solo da confiança. Deus faz tudo formoso ao seu tempo. E agora eu quero partir para uma outra parte do versículo que vai dizer assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Tem um livro do C.S. Lewis, que eu recomendo inclusive, cujo nome é Cristianismo Puro e Simples, né? E ali o C.S. Lewis, ele traz diversas perspectivas sobre a vida, sobre Deus, sobre a existência. Muito bom. Uma obra muito boa, recomendo quem quiser ler. Já fica a recomendação de leitura aí que eu sempre faço. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que também escreveu um outro livro que eu costumo recomendar bastante, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Recomendo demais essa obra. Nossa, muito bem escrito. Nem vou aprofundar aqui agora para não perder tempo, senão eu sou apaixonado por esse livro, um dos melhores que eu já li na minha vida. E aí o C.S. Lewis, no seu livro Peso da Glória, né, ele escreveu uma frase que você já deve ter visto aí em Instagram, deve ter visto em Facebook, deve ter visto em MSN, em Orkut. Essa frase já tem muito tempo sendo repetida e publicada, que é o seguinte: se encontramos em nós um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para a eternidade. Mais uma vez, se encontramos em nós um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para a eternidade. Basicamente, o que Lewis argumenta nesse livro é o seguinte: Deus, ele não colocaria no ser humano um desejo que ele não tem intenção de saciar. Então, todo desejo que Deus colocou, todo anseio que Deus colocou no ser humano, ele pode e será saciado em Deus. Você pode ser saciado nessa terra ou na terra vindoura. Existem desejos que são saciados nessa terra. Vou pegar uma coisa bem simples. Qual o seu alimento favorito? Né, Tiago, eu quero comer uma comida japonesa, eu quero comer uma lasanha, quero comer ali um churrasco, quero comer legumes, quero comer um frango assado. Qual a sua comida preferida? Um desejo ali mínimo, algo pequeno que eu estou citando aqui, certo? Mas existem desejos que vão muito além da nossa existência. Por exemplo, Dostoiévski, o maior escritor soviético da história, ele disse assim, ó: existe num homem um vazio do tamanho de Deus. Meu amigo, minha amiga, você pode ter a família perfeita, você pode ter filhos perfeitos, você pode estar casado com o amor de sua vida, ser correspondido, viver o casamento dos sonhos, você pode ter uma vida financeira completamente resolvida, você pode estar debaixo de uma comunidade de fé onde você é abençoado semanalmente, diariamente, você pode estar dando certo em tudo na sua vida, mas se Deus não preencher o seu coração, você se sentirá vazio. Quando nós vamos para pesquisar algumas questões sobre pessoas que tiram sua própria vida, infelizmente, as estatísticas mostram que a maioria dessas pessoas são pessoas que tiveram muitas experiências na vida. Quando eu digo muitas experiências, viajou bastante, comeu várias comidas diferentes, viu várias experiências de vida, né? E, infelizmente, nem sempre essas experiências de vida vão preencher algumas lacunas do nosso coração. A lacuna de Deus não tem como. Como eu disse, você pode viver a experiência que for, ter quem for na sua vida, ter o quanto você tiver, estar na posição que você quiser. Se você não tiver Deus no coração, isso não será preenchido. Então, o coração do homem, ele tem alguns anseios pela eternidade, tem alguns anseios de coisas que não conseguem nos saciar aqui. Isso já é um sinal de Deus. Deus colocou no homem essa inclinação pela eternidade como se fosse um imã emocional e espiritual que atrai o homem para Deus. Tem coisas que só Deus vai te proporcionar. Por exemplo, a verdadeira paz só Deus pode te dar. Impressionante isso. Impressionante isso. A verdadeira paz, o verdadeiro descanso do coração, só Deus pode te dar. Então, esse imã, né, que é esse anseio pela eternidade, é justamente, Deus nos atraindo para Ele. Agora, qual é o problema?
é quando a gente, por ansiedade, ou por equívoco, ou por diversas outras razões, a gente tenta compensar o vazio de Deus com outras coisas. É quando a gente tenta preencher um vazio que é eterno com coisas terrenas. Nunca vai dar certo. Na verdade, vai deformar. É como se alguém estivesse tentando, imagina comigo um quebra-cabeça, né? E cada quebra-cabeça tem a sua posição certa. Cada peça tem que ficar em um determinado lugar. Se tentar encaixar uma peça em outro lugar, não vai funcionar. E eu gosto de montar quebra-cabeça, né? E de vez em quando tem algumas peças que parecem muito que pertencem àquele lugar. Parecem muito. E você tenta encaixar aquela peça, a peça não vai. Você pensa, não, isso aqui deve ser algum errozinho de alguma deformidade que o fabricante fez ali. Não, não é possível. Tem que ser aqui. Olha como quase dá, mas você vai forçando. Mas quando você vai forçando a peça, você vai deformando ela, você vai estragando ela, você vai destruindo ela. Isso acontece conosco também. Quando a gente vai tentando preencher o vazio eterno com coisas terrenas, a gente vai se deformando cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. É muito comum que vícios, né, sejam evidências dessa tentativa de preencher um vazio. Pode ser vício em videogame, vício em rede social, pode ser vício em comer, pode ser vício em vício sexual, pode ser vício em drogas ilícitas, pode ser vício em diversas coisas. Você vai perceber que o padrão dos vícios é sempre uma tentativa quase compulsória. Quanto maior o vício, mais compulsória a pessoa fica, né? Uma tentativa compulsória em preencher um vazio. É como se você estivesse tentando forçar a peça do quebra-cabeça. Meu amigo, não adianta. Isso aí, ó, se Deus não preencher isso aí, não adianta, ninguém vai preencher. Não, Tiago, quando eu encontrar o amor da minha vida, eu vou ser realizado. Me desculpe, você não vai. Você vai ficar feliz, de fato. Você encontra a pessoa da sua vida ali, você vai ter felicidade, vai ter alegria. Vai ter uma certa, né, um prazer, um desfrute ali. Mas aquele vazio ainda vai continuar. Quando você ganha um aumento salarial, você vai ficar feliz. Mas aquele vazio ainda vai continuar. Quando você come ali o rodízio no restaurante que você queria, você vai ficar feliz. Você vai ter ali um estado de ânimo, de euforia. Mas aquele vazio ainda vai continuar. Entende? Por quê? Porque aquele lugar pertence a Deus. Então, quando nós temos esse anseio pela eternidade, e aqui eu quero trazer muito para o teu coração essa percepção, esse anseio pela eternidade é Deus chamando você para um lugar de onde você não deveria ter saído. Que lugar é esse, Tiago? Inicialmente é o Éden. Compreende? Quando Deus tira o homem do Éden, começa a ter essa saudade. Né? É sempre a saudade do passado, é como se o passado sempre fosse melhor do que o presente. Ah, no meu tempo era melhor, no meu tempo isso, no meu tempo aquilo outro. Não, todos os tempos tiveram seus desafios, seus perigos, suas vantagens e desvantagens. Mas esse sentimento que a gente tem de antigamente era melhor, e todo mundo tem esse sentimento, independente do tempo em que viva, esse sentimento, na verdade, é nosso coração querendo voltar lá para o Éden. Né? Agora, Tiago, não dá para voltar historicamente para o Éden, não dá para voltar geograficamente para o Éden. Como que a gente faz então? Então, você não vai voltar fisicamente para um jardim, mas Deus pode gerar um jardim no teu coração. Jesus, quando ele entra na sua vida, ele pega o caos, a loucura, a tempestade, a guerra no seu coração e cria ali no meio um jardim. Ele começa a regar esse jardim, ele começa a cultivar esse jardim. E de repente você começa a experimentar uma paz que você não experimentou em nenhum lugar dessa vida. Que nenhuma outra pessoa pode te dar, que nenhuma outra situação pode te proporcionar. Essa paz. Tem até a música, né? Que diz assim. Eu não vou cantar agora que eu não lembro a letra de Deus. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a quem me é fiel. Aí o refrão dele. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Eu não me guio por vista. Então, você vai ali vivendo as circunstâncias, vivendo as dificuldades, vivendo a luta, mas tem uma paz que guarda seu coração, meu irmão. Uma convicção profunda de que tudo vai terminar bem. Aí você começa a entender o que Salomão falou aqui, ó. Deus fez tudo formoso em seu tempo. Interessante que Eclesiastes é um livro, digamos assim, da velhice de Salomão. Você vai ler Eclesiastes, tem até uma certa melancolia, tem um certo vazio em Salomão. Porque Salomão foi um desses que experimentou
todos os prazeres imagináveis e inimagináveis, certo? No tempo dele, o que ele poderia ter acesso. Salomão experimentou os melhores músicos, as melhores comidas, as paixões mais intensas, mais alto nível de poder, de respeito, de admiração, de sabedoria. Mas ele chega aqui para escrever Eclesiastes, e aí no livro de Eclesiastes escreve assim, ó, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Não há nada novo debaixo do sol. Ele está olhando a vida e tendo uma visão melancólica da vida. Na verdade, o que ele está percebendo aqui é o que Luiz vai escrever tempos depois, né? Muitos anos depois. O que ele está percebendo aqui é o seguinte, olha, eu experimentei tudo de melhor que existe nessa terra, mas o meu coração deseja algo mais. Esse sentimento que Salomão teve, todos nós temos. Por quê? Porque Deus colocou no homem um anseio, um desejo pela eternidade. E esse anseio, esse desejo pela eternidade, nada mais é do que o Senhor nos atraindo para Ele. Então, assim, pare de tentar preencher a eternidade com coisas temporárias, pare de tentar se preencher com o vazio dessa vida, pare de tentar suprir vazio em vazio, vazio em vazio, vazio. Busque a Deus. Clame a Deus. Centralize Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você vai experimentar um nível de paz. Que a Bíblia fala assim, ó, excede todo entendimento. Não tem como sua mente entender. Tiago, me explica aí o que é essa paz. Cara, eu não consigo te explicar. Você tem que saborear, né? Às vezes tem algumas comidas que a gente nunca comeu. Quando fala assim, ó, tem um prato típico aqui, ou então experimentei tal coisa aqui, deliciosa. Aí eu pergunto assim, ó, mas parece com o que o sabor? O sabor é de que? Parecido com a textura. Lembra o quê? Porque eu quero ter uma referência para saber o sabor, certo? Todo mundo tem isso, né? Mas a paz que Deus dá, ela é uma coisa inexplicável. Tanto que a Bíblia fala, excede o entendimento. A sua mente não consegue. Você não consegue traduzir em palavras, de português, no inglês, em tradução humana. Você precisa experimentar. Tiago, como é que eu faço para experimentar essa paz? Se entregue a Deus. Desista de lutar com Deus. Desista de ter o controle de todas as coisas. Quando você se entregar, se render, meu irmão, você vai ser imerso num nível de paz, de graça tão bom. Só vai ficar chateado com você mesmo, sabe? Você vai dizer assim, como é que eu não mergulhei nesse rio de paz antes? Como é que eu não mergulhei nesse rio de graça, nesse rio de amor antes? Mas você vai entender que existe um Deus que te ama muito, que cuida de você e que tem o melhor para a sua vida. Deus tem tudo formoso ao seu tempo na sua vida. Se abraça isso. Então vamos orar para fechar esse devocional. E antes de orar, é claro, eu quero convidar você para deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Afinal de contas, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Um adendo, às vezes tem pessoas que assistem o devocional no carro, no trânsito, ou fazendo alguma coisa em casa, alguma outra coisa, né? Thiago, não estou olhando diretamente para a tela do celular, mas estou aqui, estou ouvindo, estou absorvendo. É bênção, é maravilha. Mas o seu like ajuda demais. Então deixa um like nesse vídeo, onde certamente o YouTube vai fazer com que essa transmissão que te abençoou vai chegar para outras pessoas também. Vamos orar, gente? Santo Deus, graças te damos. O Senhor faz tudo formoso ao seu tempo. O Senhor colocou o anseio pela eternidade em nossos corações. E nós somos muito gratos por isso, Senhor Deus. O Senhor está nos atraindo de volta para Ti. Eu oro, Pai, para que cada um que ouviu esse devocional seja profundamente ministrado pelo Seu Espírito. Seja atraído de volta ao Éden espiritual. Que em cada coração onde existe tempestades, onde existe caos, onde existe desordem, onde existe uma guerra no interior de alguém, que o Senhor possa nesse momento plantar um jardim nesse coração, trazendo paz, trazendo ordem, trazendo calmaria, trazendo suavidade, trazendo o que só o Senhor pode trazer. Nós somos gratos, Pai, por tamanho amor e pelo Senhor transformar as nossas vidas de modo, transformar e preencher nossas vidas de modo que nada nesse mundo preenche. Nós agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém, gente. Deixa um like nesse vídeo e antes de sair da transmissão, comenta aqui qual foi a parte desse devocional que mais falou do teu coração. No link que está fixado nos comentários, te convido a vir para o nosso grupo de WhatsApp e também para a nossa comunidade do discipulado, para nós sermos abençoados mais e mais também, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.